Vambora! Vambora, terça-feira, dia 7 de outubro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem da pré-temporada, né? Ontem tivemos a primeira rodada cheia mesmo de jogos. Foram 6 jogos, se eu não me engano. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos falar sobre Yannis. Charania soltou aí notícias sobre Yannis. Rapaz, Nicão teve a chance de pegar o homem, hein? Teve a chance. Vou falar sobre... Não vou falar sobre o anúncio do LeBron, né? Porque acho que nem precisa, né? Inclusive já fiz vídeo falando sobre o The Decision do LeBron. Se você não assistiu, vai assistir. Então hoje vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre os jogos, dar uma passadinha pelos destaques dos jogos de ontem e vamos falar aí sobre essa parada que saiu sobre Yannis no New York Knicks, tá bom? Vamos lá! Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante. Não se esqueça de ir lá na Centauro e dar uma conferida nos produtos, né? Eu separei aqui essa bela camisa do Dallas Mavericks, o Dallas que fez a sua estreia na pré-temporada ontem, né? Vou falar sobre o jogo aqui com vocês. Eu já fiz vídeo falando sobre o jogo, mas eu vou dar uma passadinha de novo aqui no programa. Pô, essa camisa aqui tá saindo por R$ 117,90 na Centauro, pô. Camisa linda do Dalão, bem bonita mesmo. Tem outras opções também, você vem... Só você vir aqui, ó, o que você procura. Vem aqui, ó, Dallas Mavericks. Ó, vamos ver os produtos de Dallas, olha aí, ó. Muita coisa do 77, né? Aí já virou relíquia, né? As camisas número 77 de Dallas já viraram relíquias. Mas tem aqui, ó. Ó, coisa bonitinha. Boné, pô, esse boné aqui né, das finais de 24 é coisa linda, hein? É coisa linda. Você pode comprar na Centauro, pô. Esse aqui tá saindo por... tendo 34% de desconto, pô. Isso aqui pra você ter, pô, de recordação e tal, pô, é maneiraço. É maneiraço. Então, você fã do Dallas ou fã de qualquer franquia, né? Você pode vir aqui, ó. Vamos caçar Milwaukee Bucks. Já que eu falei de Yannis, né? Vamos falar um pouquinho sobre Yannis hoje. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó, regata do Yannis. Ó, camisa bonitaça aqui, ó. Você vem aqui na Centauro, dá uma pesquisada, que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa boa, muita coisa legal, com um preço muito bom. E para melhorar ainda mais o preço, você usando o cupom SWISH10, que é o meu cupom na Centauro, você garante 10% de desconto nas suas compras, velho. Então aproveita, vai na Centauro, dá uma pesquisada, dá uma garimpada. E quando você for efetuar sua compra, não se esqueça de usar o cupom SWISH10 se o produto for vendido e entregue pela Centauro, como é o caso dessa camisa aqui do Bucks, tá? Ela é vendida e entregue pela Centauro, então o cupom SWISH10 vai te garantir 10% de desconto, tá bom? Então, corre lá na Centauro, dá uma conferida, usa o cupom e faça a festa. Faça a festa. Fechou? Então, recado dado, vamos aqui começar a edição de hoje, começando com os jogos de ontem da pré-temporada. Então, roda a vinhetinha e vamos aqui começar. Beleza, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Põe na tela, Latino. Deixa eu pôr na tela. Ó, vamos lá. Ontem tivemos uma rodada com bastante jogos, né? Foram 6 jogos rolaram ontem. Alguns jogos interessantes, outros nem tanto, né? A gente teve, né, muitos times estreando ontem, né? Na real, ontem, tirando o Thunder, Denver
e San Antonio, todos os outros times estrearam na pré-temporada, né? Então, muitos torcedores puderam matar a saudade dos seus times ontem, ou pelo menos parcialmente, né, matar a saudade. E aí vamos começar aqui falando sobre Bucks e Heat, né? O Bucks venceu por 103-93. O Bucks sem o Giannis, né? O Giannis segue sem estrear. Ele já se apresentou, já tá fazendo parte dos treinos, ele só não tá jogando, né? Ele tava com Covid, ele pegou Covid. Mas em breve ele deve fazer a sua estreia aí na pré-temporada. Quem estreou foi o Miles Turner. Miles Turner jogou os seus primeiros minutos com a camisa do Bucks. Foi bem, tá? Teve ali bons minutos. Ele jogou 15 minutinhos e mostrou ótimas coisas. Deu 2 tocos no jogo, né? Conseguiu ter um bom volume ali no garrafão. Foram 5 idas ao lance livre. Tentou uma bolinha de 3. Então foi uma estreia boa do Miles Turner. Uma estreia boa. No time titular, AJ Green, Kevin Porter Jr. e Gary Trent também foram bem. O único titular que não foi bem ontem foi o Kyle Kuzma. Kyle Kuzma foi horroroso. Jogou 17 minutos, ficou 1 de 6 nos arremessos. Jogo muito ruim do Kyle Kuzma, tá? Mas fora ele, todos os outros titulares foram bem. O destaque maior assim do jogo, na minha opinião, foi o Pete Nance, reserva do Bucks. Jogou 17 minutos, matou 4 bolas de 3. Foi muito importante, né, para a vitória de Milwaukee. Então, pelo lado do Bucks, acho que os destaques são esses. Já que eu tô falando do Bucks, deixa eu já aproveitar o gancho e já falar sobre essa notícia que saiu do Giannis. Notícia de hoje, tá? Notícia dada pelo Charania. Segundo ele, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Segundo ele, o Giannis considerou ser trocado para o New York Knicks nessa off-season. O Charania soltou um relatório hoje falando que o único time que o Giannis realmente considerou ser trocado foi para Nova York. Ele fala que as equipes chegaram a discutir uma troca, só que o Knicks acabou não conseguindo fazer uma proposta boa o suficiente para convencer o Bucks a liberar o atleta. Mas parece que o interesse existia. Existiu o interesse do próprio Giannis, né? Mas no fim as negociações não avançaram. No relatório, o Charania ele aborda alguns outros aspectos dessa negociação. Ele fala muito sobre a questão do Knicks não ter ativos suficientes para fazer uma oferta de fato boa pelo Giannis, muito por conta da ausência de escolhas de draft. O Knicks abriu mão da maior parte do seu capital de draft para ter o Mikal Bridges. Foi uma troca que envolveu muita pique. E aí, cara, uma troca envolvendo o Giannis, obviamente o Bucks gostaria de receber muito capital de draft para viabilizar uma reconstrução. Como o Knicks não tinha esse capital de draft à disposição, acabou que não tinha como o Knicks fazer uma proposta realmente boa. Mas o Charania ele deixa entender ali no relatório que existe cenário para o Giannis ser trocado. Para quem acha que o Giannis não vai mais ser trocado, que o Giannis não tem mais interesse em ser trocado, que ele tá fechadaço com o Bucks, aparentemente não. O Charania deixa entender que se por acaso o Bucks não começar bem a temporada, se por acaso o Bucks não fechar bem a temporada também, se não ganhar pelo menos uma série no playoff de novo, pode ser que o Giannis de fato solicite uma troca nessa próxima off-season, o que para ele seria bem interessante, já que ele vai entrar no seu último ano de contrato e vai ter uma porrada de time com muito espaço no cap para oferecer para ele uma extensão gorda, né? Então, ele deixa no ar, ele deixa em aberto que ainda assim existe um cenário para o Giannis ser trocado. Não é como se o Giannis não pensasse mais em sair do Bucks, não é como se o Giannis
tivesse abandonado a ideia de ser trocado. Não. Ainda existe a possibilidade, tanto é que ele, de fato, considerou ir para Nova York, né? O que pra mim seria um puta movimento por parte do Knicks, né? Você ter um Giannis Antetokounmpo ao lado de Jalen Brunson, Josh Hart, Anunoby, Mikal, né? O Towns, talvez, se ficasse, se ele não fosse envolvido na troca, mano, é um time absurdo. E em termos midiáticos, cara, seria incrível ter o Giannis em Nova York, né? Seria incrível pro Knicks, seria incrível pro Giannis, tá no mercado do tamanho de Nova York, e seria incrível pra NBA. Pô, você ter Giannis em Nova York e Luka em Los Angeles, cara, isso seria o sonho molhado da NBA. A NBA que tá tão focada nesse processo de globalização da liga, explorando mais o mercado europeu e tal. Mano, você ter dois dos principais astros da liga, sendo os franchise players das franquias localizadas nos dois maiores mercados dos esportes americanos, mano, seria um golaço pra NBA, né? Mas não aconteceu, muito por conta da ausência de ativos para o Knicks fazer, né, uma proposta realmente viável. Né? Claro, o Knicks poderia ter botado o Mikal Bridges no pacote, poderia ter colocado o Towns no pacote, sim, mas sem, pelo menos, 4 picks de draft desprotegidas disponíveis para oferecer, não teria como o Milwaukee aceitar. Não teria como, né? Então, é isso, tá? Notícia é essa. O Giannis considerou ir para Nova York, mas acabou não rolando, só que a novela, que neste momento estaria pausada, ela pode voltar, né, ativa caso o Bucks ou não comece bem a temporada ou não termine bem a temporada. No caso do Bucks não começar bem a temporada, poderia abrir para o Giannis pedir uma troca na trade deadline. Eu, particularmente, não vejo o Giannis sendo o cara que vai pedir troca no trade deadline, tá? Eu acho que o Giannis é o tipo de jogador que, se for para pedir uma troca, ele vai pedir no fim da temporada. Eu não acho que ele vai abandonar o time no meio. Eu não acho que o Giannis é esse tipo de jogador. Pode ser uma visão equivocada minha, mas é a forma como eu vejo o Giannis. E, assim, considerando que ele é um cara que ama muito o Milwaukee, considerando o esforço que o Bucks fez pra trazer o Miles Turner, eu acho que o Giannis não sairia no meio da temporada, ele não pediria troca no meio da temporada. Agora, numa off-season, aí eu acho que seria possível o Giannis pedir troca, mas aí dependeria de como o Bucks fechasse a temporada, né? Se o Bucks, por acaso, terminar a temporada, né, caindo no play-in, caindo numa primeira rodada, pode ser que o Giannis volte a pedir troca. E aí, com certeza, veremos uma batalha campal entre os times para ter ele, né? Deixa eu só confirmar aqui a questão do contrato dele. Só para confirmar se ano que vem vai ser realmente o último ano dele. Deixa eu só ver rapidinho. Cadê? Realmente, o Giannis 26-27 é o último ano garantido dele. Então, para ele, financeiramente, acho que é mais viável pedir uma troca na off-season, né? Porque aí vai ter muito time com cap livre, pronto para dar uma extensão máxima para ele. Então, veremos, né? A novela segue. Para quem achou que a novela tinha acabado, não acabou, tá? A novela só entrou em recesso, né? Tivemos um pequeno recesso da novela, mas ela deve voltar com tudo. Comenta aí, inclusive, você acha que o Knicks... como que você enxerga isso? Você acha que o Knicks deveria ter feito um esforço maior? Deveria ter, sei lá, trocado o Mikal e trocado o Towns para um outro time para acumular capital de draft, para fazer essa troca acontecer? Ou você acha que com o que o Knicks tem, vai dar para brigar pelo título nessa temporada? Eu acho que o Knicks tem grande chance de ser um finalista nessa temporada. Né? Hoje, se eu tivesse que apostar um dinheiro, né, num time do leste para chegar nas finais, seria o Knicks. Tá? Então, será que não foi inteligente por parte do Knicks manter a base que chegou na final de conferência temporada passada
considerando que nesse ano o leste tá mais enfraquecido, e aí talvez, dependendo do que rolar, ir atrás do Giannis numa off-season, na próxima off-season, e aí podendo fazer outras movimentações para acumular mais capital de draft, será que o Knicks não foi inteligente em esperar? Ou você acha que o Knicks deveria ter ido pro all-in agora? Comenta aí, que eu quero saber a sua opinião. Eu, particularmente, sempre sou a favor de você não desperdiçar chances como essas, né? Se você tem a chance de ter um Giannis, eu acho que você tem que fazer de tudo pra ter. Se você tem a chance de ter um Kevin Durant, você não pode desperdiçar essa chance, que foi o que o Houston fez, né? Então, eu sou a favor de você não perder chances como essas. Claro, se não for algo que vai foder o seu time por muito tempo, né? No caso do Giannis, se o Knicks tivesse 4 escolhas desprotegidas, eu acho que valeria a pena abrir mão dessas escolhas para ter o Giannis. Por quê? Porque é um cara que, num novo contrato de 3, 4 anos, ele vai te garantir briga por título em todos esses anos. Tá ligado? Então não é como se fosse um all-in totalmente desesperado. Não. Você abre mão de um capital de draft para ter um cara que te põe na linha de frente em todos os anos que você teria essas escolhas, sacou? Então, eu sou a favor de você não desperdiçar esse tipo de chance. Mas e você? Comenta aí que eu quero saber a sua visão, tá? Mas enfim, voltando, né, pro jogo de ontem, basicamente foi isso de destaque pelo lado do Bucks. Pelo lado do Heat, vale destacar a estreia do Norman Powell, né? Norman Powell estreou pelo time. Foi bem, né? Foi titular, 18 pontos, 3 de 6 no perímetro. Jogou muito bem o Norman Powell. Outro que foi bem no time titular foi o Jovic, né? Jovic fez um bom jogo. 9 pontos, 8 rebotes, 7 assistências com 2 steals. Uma atuação bem completa do Jovic, que é um menino que Miami tá apostando alto. Tanto que, acho que foi semana passada, renovou com ele por 4 anos, 62 milhões. Então é um menino que Miami tá botando muita ficha. Só que eu vou te falar, eu não sei se ele vai se manter titular durante toda a temporada. E não é por conta dele, mas por conta da concorrência. Ontem mesmo, o Kelly Oubre, que fechou a temporada passada como titular ali na 4, né, fazendo ali a duplinha com o Adebayo, mano, jogou pra caralho o Kelly Oubre. 18 pontos, 13 rebotes, 2 bolas de 3. O moleque jogou pra caralho, né? Então, o Jovic, mesmo estando evoluindo e tendo a confiança da diretoria, não vai ser fácil pra ele se manter como titular nesse time não, viu? Porque o Leowar tá aqui no cangote, mano. Essa disputa vai ser bem legal. Vai ser bem legal mesmo. Então, acho que pelo lado de Miami é isso. Pelo lado do Bucks é isso. Então, bom jogo, boa vitória de Milwaukee. Aí depois a gente teve Atlanta Hawks e Houston Rockets. Esse que era um dos jogos mais interessantes de ontem, né? Os dois times estreando na pré-temporada. Atlanta com todo mundo à disposição. Trae Young, Jalen Johnson. Os reforços também jogaram. Alexander Walker, Porzingis, né? Todo mundo ali à disposição. E Houston não teve Durant. Durant deve estrear amanhã. Amanhã deve ser a estreia do Durant. Não teve também Finney-Smith, que vai perder o começo da temporada. E não teve, obviamente, VanVleet, que está fora da temporada. Então, Houston não teve todo mundo à disposição. Mas, mesmo assim, conseguiu entregar um bom basquete. Venceu por 122-113. Alperen Sengun foi o grande destaque do jogo. Jogou pra caralho o Sengun ali no primeiro tempo. Foram 19 pontos pra ele. Foram 6 assistências, né? 6 assistências, 2 tocos. Jogou muito o Sengun. O segundo quarto dele foi maravilhoso. O Aman Thompson fez um ótimo jogo, né? Aman Thompson começou de titular, juntamente ali do Rich Shepard. Esse que deve ser o backcourt de Houston na abertura da temporada. Acho que dificilmente o Udoka vai colocar outro jogador ali no lugar do Rich Shepard. O Aaron Holiday não tem condições de ser titular de um time desse calibre. Não tem teto para isso. Então acho que a melhor opção ali é o Rich Shepard.
né? E ele até que foi bem ontem, tá? O Rich Shepard fez um bom jogo, bons minutinhos ali como titular. Mas quem deu show no backcourt foi o Aman Thompson. O Aman Thompson jogou muito bem, não só na parte defensiva, mas ofensivamente ele teve muitos minutos, teve minutos muito bons, muitos flashes interessantes ali como playmaker, criando muito bem ali no pick and roll, atuando bem também como ball handler. Teve ali algumas jogadinhas no mano a mano muito boas. Teve uma no começo do jogo que ele partiu pra cima do Porzingis, que foi coisa linda, mano. Ele congelou o Porzingis. Uma baita jogada do Aman. Ele também matou uma bolaça de 3 na cara do Alexander Walker. Foi ali no terceiro quarto, se não me engano. Uma baita bola. Então, Aman Thompson mostrando muitas coisas boas, cara. Eu até falei no vídeo de ontem que se ele mantiver, né, esse trabalho ali no pick and roll, se ele melhorar o arremessozinho, se ele matar mais bolas de 3 igual a que ele matou ontem contra o Alexander Walker, se ele conseguir manter isso, se ele levar isso pra regular, pode ser que Houston não sinta tanta falta assim do VanVleet, tá? Então o Aman ontem foi uma ótima notícia assim pra Houston. O Jabari teve um bom jogo, né? Fez um primeiro quarto muito bom, no segundo deu uma queda, ele que foi titular. Capela teve uma reestreia legal, né? Marcando pontos, muito intenso na defesa. Muito legal ver o Capela de volta a Houston. Inclusive, ontem, tendo minutos ao lado do Şengün, que deve acontecer bastante durante a regular. O Ime Udoka deve usar muito lineups com 2 bigs. Ora Steven Adams, ora o Capela devem ser a dupla do Şengün. Então ontem o Udoka já fez os primeiros testes com os dois jogando ao lado do Şengün e ambos funcionaram bem, né? Quem mais? Didi Davidson foi o segundo cestinha do time, né? Só não marcou mais pontos do que o Şengün. Foram 17 pontos para ele com 5 bolas de 3. Foi o cara do Houston no segundo tempo. Então foi um bom jogo de Houston. Foi legal acompanhar Houston. E a Atlanta também apresentou boas coisas, né? Trae Young foi bem ali com 9 pontos e 8 assistências. Vindo ali do banco, o Okongwu e o Alexander Walker foram muito bem. O Jalen Johnson jogando muito bem. Que saudade que eu tava de ver o Jalen Johnson. Tenho altas expectativas para esse moleque. Então foi um jogo legal, uma apresentação boa, que terminou com vitória de Houston. Na sequência, a gente teve Detroit vencendo o Memphis Grizzlies por 128-112. Detroit que só não teve o Jalen Duren. De resto, Detroit teve todo mundo à disposição. Cade Cunningham foi um absurdo. Puta jogo do Cade, 20 pontos com 4 assistências para ele. Matou 2 bolas de 3. Jogaço do Cade Cunningham. Um dos caras que eu acho que podem entrar numa possível briga para MVP. Na temporada passada, o Cade ficou em 7º, não ficou? Nesse ano, se pá, ele briga por um top 6, top 5, viu? O Cade Cunningham é bom demais. Duncan Robinson fez a sua estreia. Foi bem, né? Veio ali do banco, matou suas 2 bolinhas de 3, roubou 3 bolas. Bom jogo do Duncan. Caris LeVert não foi bem. Ele não estreou bem. 1 de 8 no field goal. Foi muito mal ali vindo do banco. Paul Reed foi bem. Teve uma ótima presença ali no garrafão. Foram 12 rebotes, 5 ofensivos. Foi um cara importante pro resultado. Então, acho que pelo lado de Detroit é mais ou menos isso. Pelo lado de Memphis, que, né, muitos desfalques, né, sem Ja Morant, sem JJJ, sem Brandon Clark, enfim. Memphis completamente assolado por lesões. Vale destacar, né, 2 estreantes, né, o Ty Jerome e o KCP foram titulares ontem. KCP 15 pontos com 3 de 5 no perímetro. Foi muito bem o KCP. Tomara que nessa temporada ele apresente um basquete melhor do que apresentou em Orlando, né? Porque foi muito mal em Orlando. Tomara que em Memphis ele melhore. E o Ty Jerome foi muito bem, cara. 16 pontos com 2 roubos de bola. Jogo muito bom do Ty Jerome. Ele que vem de um ano fantástico em Cleveland. E ele vai ser um cara muito importante, né? Porque já que o Ja Morant deve perder o começo da temporada por conta da lesão que ele teve no tornozelo, o Ty Jerome vai ser o titular desse time. Então o Memphis vai precisar muito do Ty Jerome. E ontem ele
jogou muito bem, deu ali deixou uma ótima primeira impressão. Quem mais dá pra destacar? O Scott Pippen Jr. veio bem do banco, foram 13 pontos pra ele. Vince Williams veio bem do banco também, com 10 pontos e 2 tocos. Santi Aldama fez um bom jogo, ele que deve ser o pivô titular de Memphis no começo da temporada, até porque todos os outros pivôs estão machucados. Brandon Clark, JJJ, Zach Edey, tá todo mundo lesionado. Então o Santi Aldama vai ter que segurar a bronca. E ontem ele foi bem, matou 2 bolas de 3, foram 8 pontos marcados, 7 rebotes. Então foi um jogo interessante por parte dos dois times. Foi um jogo que começou bem maluco, né? Primeiro quarto, você teve, né, Detroit sendo amassado, tomando 42-24, Memphis amassando. Só que aí no segundo quarto tudo se inverteu, né? Foi Detroit quem amassou, meteu 50-22. Então foi um começo de jogo maluco, só que no segundo tempo, já com as reservas em quadra, o jogo deu uma equilibrada e aí Detroit saiu com resultado positivo. Aí a gente teve San Antonio vencendo o Guangzhou Long Lions, né, time chinês. San Antonio venceu fácil, 119-88. O Wembanyama, né, brincadeira o Wembanyama, né? Parecia que ele estava jogando contra crianças. Uma facilidade absurda de fazer coisas difíceis, né? Ele deu 2 tocos ontem, mano, que foi assim... Foi coisa de maluco. Eu até separei um deles aqui pra mostrar pra vocês. Mano, na moral, olha isso aqui, pô. Olha isso aqui. Pô, gente. Isso aqui é putaria, mano. É brincadeira o Wembanyama, mano. Ele é muito apelão, velho. Ele é muito apelão. Então, assim, foi uma vitória tranquila pra San Antonio. E vale falar, né, falando sobre o adversário, né, o Guangzhou, vale falar sobre o principal jogador do Guangzhou, que é simplesmente Victor Oladipo. Lembra dele? Victor Oladipo, ex-Orlando Magic, ex-Indiana, ex-Oklahoma, ex-Miami. Lembra dele? Cara, ele tá jogando lá, mano. Eu não fazia ideia que ele tava jogando lá na China. E, mano, jogou bola, viu? Oladipão jogou bola. Veio pra 20 pontos, 5 rebotes, 5 roubos de bola em 28 minutos. Pô, aí ó, os highlights do homem. Pô, ele ainda tem um molho, viu? Oladipão ainda tem um molho. Será que ele não pinga na NBA não, hein? Será que a gente não vai ter um comeback de Victor Oladipo? Ô, velho, eu queria, mano. Eu queria ver ele de volta. Eu gosto do Oladipo. Jogava muito, cara. Lá em Indiana ele jogou pra caralho. Jogou pra caralho. E foi muito louco, porque eu acho que ninguém sabia que ele tava lá. Outro ex-NBA que tá nesse time é o Frank Kaminsky. Kaminsky que jogou em Charlotte. Né? Onde mais ele jogou o Kaminsky? Eu lembro dele em Charlotte. É um cara que teve uma temporada no college muito boa, né? Ele foi campeão por Wisconsin. Chegou muito hypado no draft, só que acabou que ele não deu muito certo na NBA. E agora ele tá lá, mano. Tá lá no time chinês, pô. Então foi bem louco ver esses dois lá. Especialmente o Oladipo, que fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Oladipo. Né? A última vez que eu tinha ouvido falar do Oladipo, ele tava sendo comentarista acho que da ESPN mesmo, né? Então, muito legal ver o Oladipo de volta e jogou bem, viu? Jogou bem. Se tinha algum GM da NBA assistindo o jogo de ontem, com certeza ele ficou intrigado com o Oladipo. Com certeza. E quem sabe, né? Quem sabe ele não recebe mais uma chance. Pelo menos pra uma temporada de despedida, né? Quantos anos o Oladipo tá? Mensagem da minha mãe, meu pai, meu Pô, peraí que começou a rodar uma entrevista do Fischer aqui na ESPN. Pô, ESPN. Depois eu assisto a entrevista, pô. Não precisa mostrar agora, não. Deixa eu ver aqui a idade do Oladipo. Pô, ele tá com 33 anos. Ah, dá pra ele ter uma temporada de despedida. Dá pra ter. Pô. Ele ainda tem caldo. O Oladipo dá um caldinho ainda, pô.
Baseando essa opinião num jogo de pré-temporada, né? Não vi o cara há 10 anos por conta de um jogo numa pré-temporada contra o Spurs. Eu tô falando que ele vai dar certo na NBA. Mas eu não tô falando que ele vai dar certo, eu tô falando que ele pode render. Pode render. Pô, um monte de time aí com um monte de bagre, pô. Não é possível que não tenha um time que pode ceder uma vaguinha de um dos bagres pro Oladipo. Não é possível. Não é possível. Enfim. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre os últimos 2 jogos. A gente teve o Dallas estreando na pré-temporada contra o OKC, né? O OKC completamente desfigurado, né? Sem ninguém, basicamente, dos principais jogadores. Dos principais, só Kayson e Jalen Williams jogaram. Né? O Kayson fez a estreia, ele não jogou contra a Charlotte, jogou ontem. Só que de resto, cara, Aaron Wiggins, Shea, Chet, Caruso, J-Dub, ninguém jogou, Hartenstein também. E do outro lado, o Dallas estava basicamente completo. Né? Tirando o Curry e Gafford, o resto, todo mundo jogou. PJ Washington, Cooper Flagg, Anthony Davis, todo mundo jogou. E aí, obviamente, Dallas venceu. Né? Vitória por 106-89. O principal destaque, na minha opinião, foi o Cooper Flagg. Tá? O Cooper Flagg fez uma excepcional estreia. Um jogo muito completo do menino Bandeira. Jogou seus 14 minutos. Colocou números. Né? Foram 10 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 1 toco pro Cooper Flagg. Muito completinho, mostrando um pouquinho de tudo que ele sabe fazer. Na criação de jogo, mano, muito bem, achando bons passes, servindo ali como um bom playmaker, usando bem a gravidade que ele gera. Teve uma jogada, acho que eu até separei essa jogada aqui pra vocês. Foi uma baita jogada dele, mano. Foi uma jogada que mostra o porquê, que mostrou, né, o porquê do Jason Kidd, né, vislumbrar a possibilidade do Flagg jogando como armador. Olha essa jogada, cara. Jogada de transição. Cooper Flagg sendo pressionado pelo Cason Wallace, que é um puta defensor. Ó, ele sai bem da pressão. Usa o corpo. Ó, olha a paciência. Olha a paciência dele. Ó. Espera a defesa de Oklahoma aglutinar em cima dele. Usa bem a gravidade. E aí, na hora que ele ameaça o arremesso, ele solta o passe aqui pro Powell, que consegue a cesta. E ele conseguiu mais umas 2 assistências meio que no mesmo molde. Atacando ali por dentro, usando o corpo, atraindo a marcação e soltando o passe para alguém livre no garrafão. É o tipo de jogada que a gente deve ver muito na regular. E é o tipo de jogada que faz, né, o Jason Kidd olhar para o Cooper Flagg como um possível cara para fazer a armação do time em certos contextos. E eu acho que pode dar certo, viu? Eu acho que pode dar certo com o Cooper Flagg atuando como PG em alguns momentos. Claro, não iniciando o jogo, não jogando o jogo inteiro como PG. Mas em certos momentos eu acho que cabe o Cooper Flagg ali como playmaker. Ele tem essa capacidade. Ontem a gente viu um pouco disso. Defensivamente, o Cooper Flagg foi muito bem. Tá? Gostei demais do Cooper Flagg defendendo. Logo de cara, teve ali uma baita play dele, né? Que foi um tocaço pra cima do Isaiah Joe. Até separei aqui também pra mostrar. Aqui, ó. Ó. E aí, nessa jogada, a gente vê muito do potencial defensivo desse time do Dallas, né? Porque com Cooper Flagg, com Anthony Davis e com Derek Lively, mano, a proteção de garrafão desse time vai ser uma coisa absurda. E aqui a gente vê o porquê. Você tem nessa posse AD e Lively marcando fora do garrafão. E você tem simplesmente o Cooper Flagg na cobertura. E aí o resultado disso é o Thunder tentando aqui, né, a infiltração com a Isaiah Joe cortando pra cesta, recebendo o passe do Jalen Williams. E aí o Cooper Flagg, com muita tranquilidade, vem pra cobertura, usa seu atleticismo e dá um toco brutal na Isaiah Joe. E aí na sequência da jogada tem essa alley-oop linda
do D-Low pro AD. Então, é uma jogada que exemplifica muito o potencial de defesa que esse Dallas tem e o potencial de defesa que o Cooper Flagg tem, né, cara? O Cooper Flagg, ele é um dos melhores defensores dessa classe. Eu acho que fica muito entre ele e o Carter Bryant pra ver quem que é o melhor defensor. E, mano, jogou muito, cara. Depois desse toco, ele não teve nenhuma outra jogada tão explosiva assim. Mas no decorrer do jogo, mano, muito seguro, muito atento nas trocas. Cara, pegando muito rebote. Foram 6 rebotes. Eu tenho poucas dúvidas de que se ele tivesse jogado o jogo inteiro, com certeza ele teria saído com duplo-duplo. Talvez até com triplo-duplo, né? Então, criação de jogo, defesa, foi muito bem. E pontuando, ele também foi bem. Eu achei, em alguns momentos, ele meio tímido no ataque, né? No fim ali do primeiro tempo, ele deu uma soltada e conseguiu, né? E arriscou um pouquinho mais. Só que até ali os últimos 2, 3 minutos do primeiro tempo, eu achei o Cooper Flagg meio travado, sabe? Né? Eu achei ele muito focado em passar a bola e pouco focado em pontuar. Eu queria ter visto o Cooper Flagg um pouquinho mais agressivo. Talvez nos próximos jogos a gente veja, né, esse Cooper Flagg mais, né, com mais sede de pontuar. É que eu entendo também o moleque, né? Ele tá começando, chegando agora no time, tá num time cheio de cobra, né? Então eu entendo ele querer mostrar mais coletividade. Mas, pô, mano, ele é o Cooper Flagg, porra. Pick 1 do draft. Mostra personalidade, seja mais agressivo. Por exemplo, nessa sequência aqui, ó. Pô, ele foi agressivo, mano. Aqui, ó. Ó que sequência boa. Na primeira jogada, ele vai pra dentro na transição. Isso aqui no segundo quarto, tá? Ó, consegue a infiltração. Jogada linda. E aí, na sequência, a gente vai ter ele conseguindo, ó, usando o bloqueio do PJ e puxando aqui, ó, pull-upzinho. Pô, ele tem que ser mais assim, cara. Tem que ser mais agressivo. O moleque tem muito recurso, mano. Ele tem muito recurso, ele é muito bom. Né? Ainda teve ali uma bolaça de 3 que ele matou no finalzinho do primeiro tempo, numa transição, ele saindo também do bloqueio e matando a bola de 3. Então eu queria ter visto o Cooper Flagg um pouquinho mais agressivo, mas normal. O menino tá chegando agora, é normal ele tá meio travadinho. Acho que nos próximos jogos a gente já vai ver um Cooper Flagg mais solto. Mas, no geral, cara, foi uma ótima estreia. Gostei muito do que eu vi dele. Gostei muito também do Anthony Davis jogando na 4. Né? Claramente ele se sente muito mais à vontade jogando ali. Muito livre pra se movimentar, pra espaçar, pra criar fora do garrafão. Teve uma jogada ontem onde ele fez um pick and pop com o DeAndre Russell, que se ele jogasse como pivô, ele não conseguiria fazer, porque ele não teria essa liberdade para atuar fora do garrafão. Né? Então, acho que ele, com o pivô fixo ali, tende a dar muito certo. Né? Lembrando que na única vez que o Anthony Davis foi campeão, ele foi campeão tendo um pivô de ofício ao lado dele, né? Que foi o Dwight Howard lá no Lakers, onde o Jason Kidd era assistente e o Frank Vogel era o head coach. E aí agora em Dallas, ele vai ter de novo um pivô fixo para jogar do lado dele, ora vai ser o Lively, ora vai ser o Gafford, e ele vai ter Jason Kidd e Frank Vogel no comando. Só que aí agora é o inverso, né? O Jason Kidd head coach e o Frank Vogel assistente, né? Curioso, né? Curioso. Sinais, né? Haverão sinais. Mas, enfim, o Anthony Davis foi bem. Né? Gostei do que eu vi dele. Quem mais dá pra citar por parte de Dallas? Acho que é mais ou menos esses. DeAngelo teve minutos ok's ali. Acho que é mais ou menos isso. Pelo lado do Thunder, cara, nem tem como analisar muita coisa, porque time C do Thunder em quadro, então acho que o Bernhauser foi bem, o menino ali foi bem, Jalen Williams foi bem também, mas não dá pra analisar muita coisa desse jogo não, né? De fato não dá. E aí, né, encerrando a rodada de ontem, a gente teve Denver vencendo o Toronto Raptors por 112-108. O Denver deu bastante minutagem para os seus titulares, né? Todos ali passaram dos 20 minutos.
Denver que não teve só o Aaron Gordon, de resto todo mundo jogou. Christian Brown teve um jogo muito bom, foram 19 pontos, com 8 de 8 no field goal, jogou bem, não errou nada. Jamal Murray também foi muito bem, Jokic, como sempre, excelente, né? O Jokic fazendo as suas Jokitices, né? Passes absurdos, leituras que ninguém faz, padrão Jokic, né? Padrão Jokic. Então foi um ótimo jogo do Denver, e o Toronto também jogou bem, né? RJ Barrett fez um jogo bom, Brandon Ingram fez um ótimo jogo, uma ótima estreia do Brandon Ingram, foram 19 pontos para ele, mostrando muito da capacidade que ele tem de criação de arremesso, né? É basicamente o único jogador de Toronto com essas características. Então, foi uma boa estreia, jogou 22 minutos, foi bem o Brandon Ingram. Saudades de ver ele jogando, inclusive, né? Fazia tempo que eu não via o Brandon Ingram jogar. Então, foi um jogo bom, um jogo competitivo, que no fim terminou aí com a vitória do Denver. Vale falar do Cam Johnson também, tá? O Cam Johnson fez um jogo bom, né? Ele que na estreia não foi tão bem, ontem gostei do que eu vi do Cam J, tá bom? Então, é isso, gente. Sobre os jogos de ontem é isso, né? Em termos de notícia, só tinha mesmo a parada do Giannis. Teve, né, hoje o anúncio que o LeBron falou que ia fazer ontem, mas, como já era esperado, não foi o anúncio da aposentadoria, foi só o anúncio de que ele agora é garoto propaganda de uma marca de whisky, né? Whisky ou conhaque, não sei. Então, era bait, obviamente era bait. Muita gente ficou puta, muita gente tá puta com o LeBron. Com razão, né? Porque, o velho brincou com os nossos sentimentos, né? Esse velho safado. Então eu entendo a galera que tá chateada, mas eu admito que eu achei engraçado. É engraçado a forma como o velho ele consegue mexer com os sentimentos de todo mundo, né? Ele só jogou uma iscazinha e todo mundo ficou maluco. Ontem já tinha nego chorando, pensando na NBA sem LeBron. Meu Deus, como é que vai ser? A galera já tava desesperada, né? Aí o velho encheu o bolso com isso, né? Esse LeBron é um sem vergonha, esse velho safado. Mas, enfim, já fiz vídeo reagindo ao anúncio do LeBron. Se você não viu, vai lá assistir. Então, por hoje é isso, gente, tá? Hoje a gente vai ter só 2 jogos pela pré-temporada. Talvez eu deixe pra falar sobre esses jogos amanhã, né? Hoje a gente tem Bulls e Cavs e Pacers e Minnesota. Talvez amanhã eu fale sobre esses 2 jogos, então, né, hoje à noite não teremos vídeo pós-jogo, provavelmente. Se eu animar, eu faço um pós-jogo. Se não, eu deixo pra falar no Switch TV Show de amanhã. Então é isso. Obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau. Um abraço, valeu!